Então vamos lá. Nosso tema de hoje, reforçando as fases, as 4 fases da vida, segundo o Salmo 23. Eu disse isso a semana passada, vou reforçar aqui hoje de novo. A riqueza da palavra de Deus. Você percebe que a cada vez que a gente abre o Salmo 23, tem uma revelação nova de Deus para a gente? Isso é maravilhoso, não é? Você pode dizer glória a Deus por isso? Palavra viva, se renova a cada dia. E esse é o segredo, vamos dizer assim, esse é o charme da palavra de Deus. Ela se renova a cada dia, ela dá para a gente uma condição de ver uma situação diferente daquilo que a gente viu ontem. Ela é nova, ela é para o seu dia de hoje, amém? Ela serve para 15 de março de 2023, e ela vai servir para o dia 16 também, e vai servir até a volta do Senhor Jesus, amém? Então a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Deus vivo. E aí vamos olhar para o Salmo 23, eu sugiro que você que tem um aplicativo instalado no seu celular, se você ainda não tem, baixe o nosso aplicativo no seu celular, é só você entrar nas lojas de aplicativo do seu celular, seja ele um Android, seja ele um iOS, você entra lá na Google Play ou na Apple Store e baixa o aplicativo chamado Templo do Louvor. E eu sugiro para você que você baixe o PDF dessa mensagem. Aqui eu vou falar, mas o PDF ele está bem mais extenso, e eu não tenho todo o tempo para falar tudo aquilo que está no PDF talvez, mas você pode baixar no seu celular e ter a mensagem na íntegra, tá? Com todos os versículos, com todos os detalhes lá. Então vamos lá, o Salmo 23, hoje eu vou usar a versão revista e corrigida, a versão ARC. O Salmo 23 conta a história da vida de Davi, e pode ser um panorama das nossas vidas também. Vou repetir, o Salmo 23 é Davi escrevendo e falando a respeito da vida dele, mas o Salmo 23 também pode ser um panorama, pode ser um pano de fundo da minha e da sua história, da minha e da sua vida. Davi passou por 4 ambientes, ou podemos chamar de estágios, na sua vida, até chegar aonde Deus realmente queria que ele estivesse. Então pensa assim, Deus tinha um plano para a vida do Davi, como Deus tem um plano para a tua vida, amém? Deus tem um plano, você não é um acidente de planejamento familiar, você não está aqui na terra porque foi um acidente, aconteceu. Não, quando Deus te criou, Ele tinha um plano para a tua vida. Todos nós somos plano de Deus aqui na terra, Ele te projetou, e isso é extraordinário, amém? Num planeta que hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, Deus projetou você, desenhou você, criou você com um propósito. E ele fez isso com Davi também. Então tudo que o Davi passou durante a sua vida, foram estágios, foram situações que ele foi crescendo até chegar no propósito de Deus. Tem um versículo que eu amo de paixão, em Atos 13, 36, que fala que tendo Davi cumprido o propósito de Deus para a sua geração, ele adormeceu, ou ele morreu. Então Davi, quando ele cumpriu integralmente o propósito que Deus tinha na vida dele, para a geração dele, ele morreu. Deus tem um propósito para a tua vida, na sua geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? Então esses 4 estágios ou 4 ambientes pelo qual Davi passou, ou esses 4 momentos, representam etapas do nosso crescimento também, em busca da plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Então, do mesmo jeito que o Davi passou, eu e você
estamos passando por estágios, estamos passando por fases da nossa vida. No início desse ano eu preguei uma mensagem aqui sobre os processos pelos quais nós passamos. Então, da mesma forma que o Davi teve, nós também temos. E aí, em passar por situações, às vezes a gente passa por situações que a gente não gostaria, ou por tempo de dificuldade, ou por um tempo de crise, ou por uma adversidade. Enfrentamos isso na vida, sim ou não? Todos nós enfrentamos. Gostamos? Óbvio que não. Nenhum de nós gosta de passar por problema, nenhum de nós gosta de passar por dificuldade, isso é certo. Mas a vida vai oferecer isso em algumas situações. Então, baseado nisso tudo, vamos ver o que o Salmo 23 mostra a respeito do Davi e que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. A primeira fase da vida do Davi são os pastos verdejantes, pastos verdes. Então, no Salmo 23, versículos 1 ao 3, o Davi fala a respeito dessa etapa da vida dele, dessa fase da vida dele, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O primeiro cenário, a primeira fase da vida do Davi é o campo. É o início da vida do Davi. Ele é pastor de ovelhas, tá? Ele cuidava das ovelhas. E por isso que o Salmo 23, no início, ele começa falando de situações: pasto, água, sombra e veredas. Então, como um pastor que está conduzindo as ovelhas, o Davi entendia esse momento na vida dele. Davi se lembrava, no Salmo 23, do tempo em que ele cuidava do seu rebanho, e que isto reflete o cuidado de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. Então, que o pastor cuida das ovelhas, nós temos um pastor que se chama Jesus, e ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então Davi está falando aqui do cuidado dele como pastor, mas está falando também do cuidado de Deus para com a nossa vida. Em todo tempo, Deus estava guardando sua vida como um pastor que cuida das ovelhas. Olha que interessante aqui, ó. Cada componente deste ambiente tem um significado. Vamos ver, olha lá. Pastos verdejantes significa alimento espiritual. Nós precisamos deste alimento. Amém? E como que nós nos alimentamos? Só vindo na igreja para a gente se alimentar com esse tipo de alimento? Não, a gente vem para a igreja também para se alimentar. Mas eu não posso depender só dessa refeição aqui, ou só da refeição do domingo, ou sabe lá quando que eu venho na igreja. Então eu preciso, no meu dia a dia, na minha rotina, eu preciso incluir a palavra de Deus para que eu seja alimentado. E é sobre isso que o Davi está falando. Pastos verdejantes significa alimento. Águas tranquilas representa refrigério e sossego. Quantos querem refrigério na sua vida? Quantos querem sossego na vida? Amém? E outra coisa, veredas da justiça significa caminho correto. Então, a preocupação do pastor é que as ovelhas, elas tenham sim, então, pasto, elas tenham sim água, elas tenham sim sombra e elas tenham veredas, elas tenham um caminho certo. Olha que interessante. Enquanto contemplava suas ovelhas comendo nas pastagens, bebendo água e caminhando nas trilhas por onde não errariam o caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Então, o processo na vida de Davi, cuidando daqueles bichinhos,
cuidando daqueles animais, era um preparo de Deus para aquilo que aconteceria na vida do Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua caminhada diante de Deus, na presença de Deus, ela é diariamente um cuidado de Deus, um preparo de Deus para tudo aquilo que Ele vai acrescentar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, o que significa isso? Esta primeira fase da vida do Davi mostra o tempo em que ele passava em simplicidade, porque é muito básico aquilo. Tinha alguma pompa a vida do Davi com as ovelhas? Nenhuma. Era ovelhinha, era pasto, não tinha pompa nenhuma, não tinha nada de especial. E da mesma forma nós. Essa primeira fase da sua vida mostra que o tempo em que passamos em simplicidade, mas com suficiência. Deus cuida de você ao ponto de dizer: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Porque Ele me conduz em águas tranquilas, Ele me conduz em pastos verdejantes, Ele me conduz pelo caminho reto. Então na nossa vida também é assim. Vivemos na simplicidade, porém com suficiência. Não vai te faltar nada. Talvez muitos de nós aqui lembre um período da sua vida em que você viveu de maneira muito simples, mas cheia de paz. E é isso que a gente precisa. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem paz. Eu quero ter muito dinheiro com paz. Amém? Quantos querem ter bastante dinheiro com paz? Amém? Porque também não vamos cair na bobeira de falar assim: não quero dinheiro. Não, né? Não, aí também, É possível ter dinheiro e é possível ter paz? Sim. Se Jesus for o centro da sua vida, Ele vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. Este é um período de preparação para algo maior. Diga comigo, período, mais forte, período de preparação para algo maior. Quantos querem algo maior na sua vida? Você está satisfeito com o que você já alcançou? Não, eu sou grato, mas eu quero mais. Amém? Grato sim, satisfeito não. Quero mais. E é isso que o salmista está falando aqui. Esse é um período de preparação. Como Deus vai poder te entregar algo maior se você não está aprovado ou preparado? Então, eu concluo que esse versículo 1, 2 e 3 diz assim: Deus cuida de você. Deus cuida de você o tempo todo. Hoje à noite Ele está cuidando. Durante o dia de hoje Ele cuidou de você. Ele tem cuidado de você todos os dias. Não tem desamparado, não tem deixado faltar nada. Ele tem estado presente na sua vida. Amém? Então a primeira fase são pastos verdejantes, pastos verdes. A segunda fase. Vamos. Eu sempre faço essa comparação também, né? Quem aqui gosta de jogar videogame? Tem alguém aqui que gosta? Galera que gosta de videogame. A mãe da Neide gosta de jogar videogame. Amém. Os gamers que estão presentes, como que funciona o jogo? Quando você vai ganhando, você vai mudando de fase. Fica mais fácil ou fica mais difícil? Cada vez mais difícil? Mas não tinha que ser diferente? Não. Porque a fase inicial de pastos verdejantes, ela vai ficar para trás. Então, ou seja, Deus vai cuidar de mim, de você o tempo todo. E nós vamos aprender essa lição. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos aprender essa lição. Ou seja, Ele cuidou de mim no passado, nós acabamos de cantar aqui. Irás prover de novo. Se Deus supriu a sua necessidade ontem, amanhã Ele vai deixar de suprir? Não. Quem é que deixa de confiar? Somos nós. Porque Deus continua suprindo, Deus continua cuidando, Deus continua protegendo.
Então eu passei pelos pastos verdejantes, agora eu entro na fase 2, que é vale da sombra da morte. Ih, estava tão bom nos pastos verdejantes, podia ficar lá não? Monta uma barraquinha no pasto verdejante, a gente fica só lá. Quem quer ficar só no pasto verdejante? Quer? Mas é bom ficar nos pastos verdejantes só? Não, você vai ver que não. Olha só, a segunda fase é a fase do vale da sombra da morte. E no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção numa coisa. A segunda fase da vida do Davi, e a segunda fase da sua vida também, ela é marcada por um ambiente oposto ao primeiro. Qual que é o primeiro ambiente? Pastos verdejantes, né? Águas tranquilas, vereda da justiça, falta nada não. Agora, quando eu vou para o vale da sombra da morte, o cenário muda. E ao invés de pastos verdes, agora eu enfrento vale da sombra da morte. Esse é o Davi. Esse é você e eu. Eu vou só vou relatar para vocês algumas das coisas que aconteceram com Davi. Tudo bem? Eu teria que aprofundar em cada um desses itens e a gente levaria algumas horas. Mas só para você entender. O Davi, ele está onde? No pasto cuidando das ovelhas. Beleza? Show? Todo mundo está no pasto junto com o Davi? Estamos lá? O que acontece? A fama do Davi chega para o rei Saul. E o rei Saul está tendo algumas perturbações e alguém comenta que tem um pastor de ovelhas que é bom na harpa, que toca a harpa, e aí ele é recrutado para ir até onde o Saul está. Quando o Davi vai até onde Saul está, Davi era um homem cheio da graça de Deus. Diga comigo, cheio da graça. O Davi, ele era uma pessoa agradável. O Davi era uma pessoa que tinha vida de intimidade com Deus. E isso despertou a atenção, chamou a atenção. Então Davi, ele é alistado para o exército de Saul e se torna seu escudeiro. Antes mesmo de vencer o gigante. 1 Samuel capítulo 16, versículo 21 fala assim: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Davi era o responsável por cuidar das armas do Saul. Saul gostou do Davi. A Bíblia diz que ele caiu na graça do Saul. Mas mesmo servindo ao Saul, olha que interessante, o Davi por um tempo, ele conciliou o cuidado do rebanho com o cuidado do rei no serviço militar. Em 1 Samuel 17:15, diz assim, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Dupla jornada o Davi tinha. Ele tinha 2 empregos. Ele cuidava das ovelhas do pai e cuidava lá do Saul. Você já tinha ouvido isso alguma vez na sua vida? Talvez você já leu isso na Bíblia, porque está lá em 1 Samuel 17. Mas como eu, talvez você não se atentou a isso. O Davi, ele estava servindo aos 2 lugares. Dupla jornada. Você percebe que algumas situações vão exigir de nós um esforço maior? Sim ou não? Vou dar um exemplo daquilo que minha filha tem compartilhado com a gente nessa fase deles imigrando para um outro país. A Fer comentou, e eu tenho acompanhado algumas das pessoas que fazem parte do grupo de relacionamento deles, brasileiros que hoje estão lá no Canadá, junto lá com eles, e que têm 2 trabalhos, e que fazem jornada, às vezes trabalham 14 horas por dia, para poder se estabelecer num outro país. Às vezes aqui,
ficava só no bem bom. Mas quando você muda de situação, você tem que se esforçar um pouquinho mais para se estabelecer. Olha o exemplo do Davi. Ele servia ao seu pai e ele servia ao rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez por um período na sua vida você tenha que se esforçar um pouquinho mais. Fazer uma jornada dupla, estudar e trabalhar. Enfim, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Mas quando eu fizer isso, que eu não faça reclamando, que eu não faça murmurando, que eu faça agradecendo a Deus por essa oportunidade. Por quê? Porque isso é uma fase. Davi estava vivendo uma fase. Isso é importante a gente entender. Tem gente que acha assim, Deus vai abrir a porta, eu não preciso fazer nada. Esse evangelho está meio fora de sintonia. Viu? Existem várias passagens da Bíblia que a palavra de Deus para o povo foi: esforça-te, vai, faz, conquista, dá o primeiro passo. O que você está fazendo parado aí, Moisés? Toca a água para que ela possa se abrir. Quem está entendendo? Davi está dando demonstração para nós desse esforço. Outra coisa, a partir do momento em que Davi vence o gigante Golias, e isso a gente vê no 1 Samuel 18, olha, eu falei o primeiro versículo lá em Samuel 16. Teve o capítulo 17 e o capítulo 18 que o Davi vai vencer o gigante. Então ele está passando de fases. A partir do momento em que Davi vence o gigante Golias, ele então se torna um guerreiro. Então o Davi está sendo moldado. As coisas estão sendo fáceis para o lado dele? Não. E capítulo 18, versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Davi está crescendo, Davi está ganhando espaço, está marcando o seu território. Derrotou os temidos filisteus, inimigos do povo de Israel. No capítulo 18, versículos 6 ao 9, eu não vou ler que é bastante coisa. E no capítulo 18, versículo 13, Davi passa a ser comandante do exército de Saul. Olha como ele está evoluindo. Eu e você também precisamos evoluir. O que acontece nesse estágio da vida do Davi, que é passar pelo vale da sombra da morte, ter dificuldades. Nesse tempo de guerra, Davi passou a ficar em trincheiras de batalhas, escondido em cavernas escuras e lutando em vales onde via a morte todos os dias. Davi era guerreiro e ele saía para a guerra com frequência. Quem sai para a guerra está sujeito a morrer. Além de sair para a guerra, para lutar em favor do exército de Saul, Davi, no momento em que ele começa a se destacar, ele desperta ciúme de Saul. O Saul estava belo e formoso um dia. Olha só que interessante. Eu vou ter que ler isso aqui. Eu falei que não ia ler, mas olha só, 1 Samuel 18. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, aí o negócio apertou para o lado de Davi. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares. Aí elas pisaram na bola. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Aí lascou. Mulherada, boca aberta. Com todo respeito. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Pronto. Olha só o que acontece na sequência.
Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares para o Davi e só 1000 para mim? Ele ficou com ciúme. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ficou com ciúme. E a partir daí, então, ele começa a perseguir Davi. E o Davi, além de ser fiel, de ser honesto, de ser um trabalhador, de ser alguém que era parceiro, começa agora a ser perseguido pelo próprio Saul. O que nós precisamos entender disso daqui? Nesse tempo em que o Davi começou a viver esse tipo de situações, inclusive de morte todo dia, em todo tempo, Davi buscava o livramento e proteção do Senhor para a sua vida. É o que nós precisamos hoje. O nosso inimigo, o nosso adversário, tem nos atacado. Por que vocês acham que a gente está chamando as crianças para orar todo culto? Porque o inimigo está atacando contra a vida delas. Então nós estamos nesse campo de batalha também. Ah, eu não tenho filho pequeno. Se você tiver um neto, você está na batalha também. Se tiver um sobrinho, você está na batalha. Você está na batalha. Nós estamos. Não tem como fugir disso. Então Davi está procurando, pedindo a Deus, livramento e proteção. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Esta segunda fase da vida, do Davi, da tua vida, pode representar um tempo de luta, de perseguições, de enfermidade ou qualquer outra situação considerada de perigo para a sua vida. Todos nós estamos vivendo isso. Sim, a gente vive uma luta, um problema, uma adversidade, uma enfermidade. Quase todas as pessoas já passaram por fases assim. Quando o combate é tão intenso que parece que estamos num vale mortal, escuro, onde não vemos possibilidade. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Este período é importante para experimentarmos do poder de Deus e aprender a ser dependentes do Senhor para a vitória. Então você aprende nessas horas, passando pelo vale da sombra da morte, que você depende do Senhor e de que Ele vai dar vitória para você. A vitória pertence ao Senhor na nossa vida. Então Deus está protegendo você. Segunda fase da vida, proteção de Deus para a nossa vida. Terceira fase, começa uma outra mudança, muda de fase de novo. A terceira fase é a fase da mesa do banquete. Começa a ficar bom. Eu estava em Pastos Verdes, passo pelo vale da sombra da morte, mas o que é que vem na sequência se eu não desistir? Mesa do banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A terceira fase da vida do Davi muda novamente de ambiente para um cenário totalmente diferente dos dois últimos. Agora Davi se tornou rei e passou a morar no palácio, sentar-se em mesas de banquete. Então ficou para trás o pasto, ficou para trás o vale da sombra da morte e agora está dentro do palácio, sentado numa mesa de banquete diariamente. Cada elemento desse cenário tem um significado. A mesa, vida abundante. Eu coloquei? Coloquei. Mesa significa vida abundante. Preparas uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Significa vitórias e livramentos de Deus para a sua vida. Unges a minha cabeça com óleo, poder do Espírito Santo para nós. Nós precisamos do Espírito Santo hoje. Sabe uma oração que eu faço praticamente o dia inteiro? Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me dirige. Espírito Santo me clareia a minha mente. Espírito Santo me dá força. Porque Jesus disse assim, vou enviar para vocês um consolador que vai ficar com vocês o tempo todo. Esse Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês o recebem. Ele se chama Espírito Santo.
Unges minha cabeça com óleo, poder do Espírito Santo, e o meu cálice transborda sustento e comunhão na sua vida. Aqui Davi está se lembrando quando ele recebeu a primeira unção do profeta Samuel, quando Samuel foi escolher o substituto para Saul, 1 Samuel capítulo 16. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi foi ungido como rei de Israel. E ele, quando está agora no palácio, sentado à mesa, ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. E aqui o que me chama a atenção nesse versículo é: desde aquele dia em diante, quando Davi recebeu o óleo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deixe o Espírito do Senhor se apoderar de você. Deixe o Espírito do Senhor encher você. As lutas vão vir, a dificuldade vai vir, mas o Espírito do Senhor vai te levar para sentar numa mesa farta, na mesa do banquete. Nessa sala onde havia a mesa do banquete, você sabia que alguns inimigos, até os que comiam com Davi, sentavam lá próximo, mas não podiam fazer nada contra Davi, porque ele era o rei, e ele estava no controle de tudo. Eles podiam entrar lá, mas não podiam se aproximar dele. Eles tinham que respeitar e tinham que reconhecer o poder que estava sobre o Davi. Ele bebia do cálice real, tendo refrigério e comida de banquete que o sustentava. Preste atenção no que isso tem a ver com a gente. A mesa do banquete representa a fase da sua vida em que conseguimos conquistar os nossos sonhos. Aleluia! Quantos estão indo para a mesa do banquete aí? Amém? Um tempo de vitórias após as lutas passarem. Deus tem uma mesa preparada para nós, onde nos sustenta. Ele nos livra dos nossos inimigos, mostrando que a luta acabou. Renova a sua unção sobre nós e faz o nosso cálice transbordar em nossas mãos. Esta fase é um tempo de refrigério e de conquistas. E essa é uma fase que você também pode vivenciar com base no Salmo 23. Deus tem vitória para você. E a última fase da vida do Davi é uma coisa que me chamou muita atenção. Versículo 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe de uma coisa, gente? Se existia uma coisa que o Davi perseguiu, insistiu, se dedicou e não vivenciou, mas esse era o desejo do Davi, era estar na casa de Deus. Vou explicar. A quarta fase da vida do Davi revela aonde ele queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus. Mas durante o seu reinado não houve nenhum templo. Não houve uma casa. No reinado de Davi havia o tabernáculo. Mas o desejo do Davi era a casa de Deus. Olha que coisa interessante isso. Contudo, o seu sonho, o sonho maior do Davi era estar na casa do Senhor. Esse cenário passou a ser visualizado por Davi durante todo o restante da sua vida. Tudo o que o Davi fez durante o período final da sua vida, durante a vida ele ansiava pela casa de Deus. Mas tudo que o Davi fez no final da sua vida tinha a ver com a casa de Deus. Nesse tempo final da sua vida, em que ele se dedicou à adoração ao Senhor, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém,
louvando a Deus no meio do povo. Quando ele assumiu o reinado, a arca não estava em Jerusalém. Vocês lembram da história? O Davi não sossegou enquanto ele não trouxe a arca para Jerusalém. Lembram? Obed-edom, o Uzá que morreu porque botou a mão na arca. E o Davi não sossegou enquanto ele não levou a arca para Jerusalém. Segundo Samuel 6,15 descreve isso. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. O que é que o Davi queria de todo jeito? Ele queria construir um templo para o Senhor. Mas Deus disse assim: não é você que vai construir. Essa era a obsessão de Davi, construir o templo. E você vai ver isso lá em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao 11, Davi chamando o profeta, falando assim: olha, eu quero construir uma casa. E aí Deus dá a resposta através do profeta, dizendo assim: você não vai construir, porque você matou muita gente, sua mão está suja de sangue. Mas aí o que acontece? Ele recebe uma promessa de Deus, que o seu descendente construiria a casa. Aleluia. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13, olha só. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Davi, você não vai construir um templo, mas o teu descendente vai. E eu vou fazer com que através dele e da casa que ele vai construir para mim, o seu reino seja um reino eterno. Gente, isso é muito louco. Porque ele não viu com os seus próprios olhos, mas ele fez parte. E hoje, quando você vai lá em Jerusalém, e um dia você vai pisar lá em nome de Jesus, amém? Quantos querem ir para Jerusalém um dia? O dia que você estiver lá, você vai num lugar chamado Cidade de Davi. E o símbolo da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Ou seja, o reino dele é um reino que dura até hoje. E Jesus é descendente de Davi. Ele não construiu a casa, mas o filho dele construiu. Agora, olha que maluco isso daqui. Davi preparou o local, ele comprou o terreno. 1 Crônicas 21 fala. Ele reuniu os tesouros e todo o material para a construção, 2 Crônicas 22. Ó, para o filho, terreno está aqui, material está tudo aqui, os recursos estão todos aqui, e orientou Salomão como deveria ser feita a obra. Assim, assim e assim. Ele só não estava lá. Incrível isso, hein? Pastor, o que é que você quer dizer com tudo isso? Esta fase do Davi, e esta fase minha e sua, de viver essa quarta fase que é a casa de Deus, tem o seguinte. Olha que interessante. Essa fase é o propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos. Isso na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio. Mas é intrometida, né? Desculpa, Siri. Tchau. Tchau, Siri. Meu Deus do céu. Essa fase é o propósito de Deus para nós. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Precisamos buscar, viver na presença de Deus como Davi buscava. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, à causa do Senhor, continue, porque você está fazendo a coisa certa. Ah, eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida, pastos verdes, que o Senhor me livre do vale da sombra da morte, que eu vá para a mesa do banquete, mas eu não posso me esquecer da casa de Deus. Tem muitos cristãos que quando eles
crescem, eles estão lá no pasto, sai do pasto, passa pelo vale da sombra da morte, senta na mesa do banquete e esquece do resto. E o Davi só teve sucesso na sua vida, porque ele levou até o final o cuidado com a casa de Deus. Nós temos um chamado de Deus para fazer a obra. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é cuidar da casa de Deus. Isso é se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um lugar para você na casa de Deus. E Deus está com você o tempo todo. Em cada fase da vida, Deus vai estar com você. Em todas elas. Quando servimos ao Senhor, a bondade e a misericórdia dele nos seguem. Por onde nós estivermos, e vai nos abençoar. Se você hoje está nos pastos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, na mesa do banquete ou na casa de Deus, saiba que a bondade e a misericórdia te acompanham. Amém? A bondade e a misericórdia te acompanham. Posso ouvir um amém? E o último slide. Eu achei esse slide, ele é o resumo de tudo. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando da sua vida. Amém? Tem alguém no pasto aqui? Com certeza. Se você estiver no vale, creia que o Senhor vai te proteger. Porque Ele é o teu Deus. Se você não recebeu o banquete de Deus, pode ter certeza que Ele vai vir. Você vai receber esse banquete. E se você está na casa de Deus, permaneça para sempre na casa de Deus. Quantos querem viver esse processo que o Davi viveu? Amém? Queria que você ficasse em pé no seu lugar, por gentileza. É possível tudo isso acontecer para nós? Hã? É possível nós vivermos essas fases? É possível. Passarmos pelos pastos verdejantes, estarmos no vale, passarmos pelo vale da sombra da morte, estarmos na mesa do banquete, nós estarmos nesse banquete e também pela casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Eu não sei qual fase você está. De repente você fala assim, ó pastor, eu estou em todas. Eu estou vivendo tudo ao mesmo tempo. Que bom, que bom. Significa que você já passou pelo pasto, que você já passou pelo vale da sombra da morte, que você já se assentou à mesa e que você tem prazer de estar na casa do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A vida, ela é dinâmica ou ela é estática, ela é parada? Ela é dinâmica, não é? Talvez você fale assim, mas eu já passei pelo pasto. Mas parece que eu voltei para o pasto. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Eu achei que eu estava até sentado na mesa do banquete, mas eu voltei para o vale da sombra da morte. Por quê? Porque são fases. Você cresceu, você prosperou, você passou de fase. E aí você volta para o início de novo, para uma nova fase. Eu não sei qual é a fase que você está hoje, mas uma coisa eu sei. Ele está com você em todo o tempo. Se teve que voltar para a fase inicial, show de bola. Significa que você está numa nova etapa. E que os desafios agora serão diferentes, para te levar numa outra dimensão, para te levar num outro patamar de vida. O que é que nós precisamos entender? Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Amém? Vamos orar? Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, muito obrigado por essa palavra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que nos abençoa, e o Senhor é o nosso pastor, e não vai faltar nada para nós.
não vai faltar a unção, não vai faltar a tua presença, nada irá nos faltar. E independente da fase em que nós estivermos, o Senhor estará conosco em todas elas. Quer nos verdes pastos, quer no vale da sombra da morte, quer assentado na mesa do banquete, quer na casa de Deus, o Senhor vai estar conosco o tempo todo. E nós queremos desde já, Senhor, te render glória, te render adoração. Eu peço agora, Deus, toma conta da vida de cada um dos teus filhos, e que nós nunca percamos a consciência de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Em todas as fases, o Senhor vai estar conosco. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Pai. Toma conta da vida de cada um deles. Eu te peço isso em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, que a tua presença esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: Deus está comigo em todas as fases da minha vida, quer no pasto verde, quer no vale da sombra da morte, quer na mesa do banquete ou na casa de Deus, Ele sempre estará comigo. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Não vai faltar nada para você. Independente da fase, Ele vai estar com você o tempo todo.